Fala galera, vamos começar a nossa aula de física de hoje. E hoje nós vamos estudar um assunto que vai deixar vocês caidinhos. Isso mesmo, vamos falar sobre queda livre, que é um assunto que já é estudado há muitos e muitos anos. Se a ciência é fruto da observação, há muitos anos se observava que as coisas caíam para a Terra, todas as coisas caíam para a Terra. E os primeiros princípios sobre isso, a gente tem Aristóteles, como a gente chama de princípio aristotélico. Ele achava e dizia que quanto mais pesado um corpo, então, por exemplo, se você tinha uma bola e uma pena, a bola uma bola de aço, chegaria ao solo mais rápido do que a pena, porque ela tem massa maior. Então, o pensamento durante muitos anos foi esse. Quanto mais pesado o corpo, mais rápido ele chegaria até a Terra. Até que, com Galileu era um cara que ele trabalhava muito a questão do experimento, ele gostava muito de experimentar. Conta a lenda que Galileu subiu a Torre de Pisa e colocou duas esferas de tamanhos diferentes, mas duas esferas de aço, que pudessem vencer a resistência do ar. E ele observando, fruto da observação, ele observou que as esferas caíam ao mesmo tempo. E aí ele propôs que, independente da massa, na queda, no vácuo, sem a resistência do ar, os corpos caem numa mesma velocidade. Bem, Galileu estava certo, a gente pode perceber isso. E logo depois, eu tenho aqui algo interessante. Olha só o que eu trouxe, uma maçã. Por que eu trouxe a maçã? Porque conta também uma certa lenda, se conta que Isaac Newton estava sentado debaixo de uma macieira, lendo seu livro, meditando, ao perceber que uma maçã caiu sobre ele. E olhando a queda das maçãs, ele começou a se questionar por que a maçã não cai para o lado, não cai para lugar nenhum. Ela cai para o chão, ela cai sempre para a terra. Então Isaac Newton concluiu e começou a estudar a força da gravidade. O pessoal até comenta que ele saiu gritando, descobri a gravidade, mas nada disso, na verdade, é 100% real. Mas com certeza ele saiu pensando sobre isso e a partir dali começou a estudar a gravidade. E nesse estudo da gravidade, nós temos as forças de gravitação universal. Então, se eu pegar a segunda lei de Newton, nós podemos dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Se Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Se Newton concluiu que existe uma força, e ele chamou a força da gravidade, aí por isso que ele diz a descoberta da gravidade, porque ele chama a força da gravidade. Existe uma força que puxe para o interior da Terra, e se puxa os corpos são o quê? Massa. Se existe uma força que puxe para o centro da Terra, então isso quer dizer que existe uma aceleração comum a todos os corpos que puxam todos os corpos para o centro da Terra. E essa aceleração comum a todos chama-se gravidade. Essa é a grande contribuição de Newton para esse tema da queda livre. Lógico que Newton fez todos os postulados sobre gravitação universal, coisas que nós vamos ver lá na frente. Mas um conceito já é importante a gente perceber. Essa aceleração da gravidade, essa força da gravidade, ela depende do tamanho do corpo. Então, quanto maior o corpo, maior a aceleração da gravidade, maior a força da gravidade. Na Terra, a aceleração da gravidade, ela vale aproximadamente 9,81. Vamos arredondar para 10. Costumeiramente, por questão de cálculo, a gente usa 10, mas ela é 9,81. Então, isso para a Terra, que tem um tamanho. Quando você vai para a Lua é menor do que a Terra. A Lua é bem menor do que a Terra. Isso quer dizer que lá a gravidade vai ser menor. Lá a Lua chega a ser 1/6 da gravidade da Terra. Lá a gente anda como se estivesse flutuando. Já se eu fosse para Júpiter, se fosse possível a gente ir para Júpiter, que é um planeta muito maior, que é um planeta gigantesco, imensamente maior do que a Terra, nós não ao invés, como na Lua a gente andaria flutuando, Júpiter nós não conseguiríamos sair do chão de tão forte
que a gravidade seria sobre nós. Então, a gravidade vai depender do tamanho do planeta. Isso nós vamos ver com mais propriedade, com mais cautela, lá na frente, lá em gravitação universal, quando a gente vai estudando. Mas fica aí a grande contribuição de Isaac Newton por tecer, por elaborar as leis da gravidade. E aí a gente tem a famosa queda livre. Bom, se queda livre é um movimento que possui uma aceleração, queda livre quer dizer que os corpos em queda livre, eles estão em movimento uniformemente variado, ou seja, um movimento que possui aceleração. E daí, o que é que nós temos? Deixa eu apagar aqui. O que é que nós vamos ter? Quais são as equações do movimento uniformemente variado? Vamos lembrar? S igual a S0 mais V0t, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Qual é a outra que nós temos? V igual a V0 mais, lembra que eu botei mais ou menos, né? Sobre 2, mais A vezes T. E a equação de Torricelli, que é a qual? V2 igual a V02 mais ou menos 2A delta S. Essas são as equações do movimento uniformemente variado. Bom, o que é que vai facilitar a vida da gente? O que é que vai facilitar a nossa vida? O que vai facilitar a nossa vida é que agora nós sabemos a aceleração. A aceleração vale o quê? A gravidade. Vale a aceleração da gravidade, porque se eles estão em queda livre, vale a aceleração da gravidade. Então, o que é que eu vou ter? S igual a S0 mais V0t, mais ou menos, mais, agora, né, que a aceleração da gravidade, que eles estão caindo, tá? Mais G vezes T ao quadrado sobre 2. G vezes T ao quadrado sobre 2. Eu vou ter que V igual a V0 mais ou menos, mais G vezes T. E agora eu vou ter V2 igual a V02 mais 2G delta S. Torna-se mais fácil para a gente. Por quê? Porque agora a aceleração já é um elemento que a gente já conhece. Já é um elemento que nós já vamos saber como trabalhá-lo. E existem algumas coisas, algumas questões interessantes. Vamos falar sobre elas agora. Vamos pegar aqui. Vou aproveitar melhor a luz aqui. Bom, então vamos para algumas questões práticas. Vamos pegar aqui um corpo. Vamos supor que eu tenho aqui um penhasco. E aqui eu tenho um corpo que ele vai ser abandonado desse penhasco. Ele vai cair desse penhasco. A queda dele vai durar 4 segundos. E G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que a cada segundo a sua velocidade aumenta o quê? Aumenta 10 metros por segundo. Então, no T igual a 0, ele partiu. Quando deu 1 segundo, a velocidade dele era de 10 metros por segundo. Quando deu 2 segundos, vou botar aqui em cima para dar certo. Quando deu 2 segundos, a velocidade dele era de 20 metros por segundo. Quando deu 3 segundos, a velocidade dele era de quanto? 30 metros por segundo. E quando deu 4 segundos, a velocidade dele era de 40 metros por segundo. Então, e é o que acontece. A gente, quando joga alguma coisa para cima, a gente percebe que na hora que a gente joga para cima, quanto mais tempo ela passa no ar, mais rápido ela chega. Mais rápido ela vai chegar lá embaixo. E aqui vão algumas questões importantes. A primeira, isso vale para quando é abandonado. O que é abandono? Abandono é quando eu pego o corpo e eu simplesmente abandono esse corpo. Ou seja, eu solto. Ele cai naturalmente. Porque eu posso impulsionar. Eu posso pegar o corpo e impulsionar o corpo. E aí ele sai com a velocidade inicial. E aí vem uma dica bem importante. Eu respeito alguns colegas físicos
que gostam de trabalhar com isso. Eu particularmente não gosto. Trabalhar com muitas fórmulas. Eu gosto... Quanto menos fórmulas usar, melhor, porque aí você não memoriza, você entende. E aí, por exemplo, se eu pegar aqui o sorvetão, eu tenho aqui sorvetão, zero mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Aqui no caso vai ser G. Por que é G? Porque é a gravidade. Então, se o corpo é abandonado, veja bem, ó, o corpo é abandonado, ele está aqui, velocidade inicial, 0, altura inicial, 0. Altura inicial não, espaço percorrido inicial, desculpa. Então, velocidade inicial, 0. Espaço percorrido inicial, S0, 0. Então, ele começa, se ele é abandonado, tudo do 0. O que é que eu vou ter então, gente? Eu vou ter que espaço inicial é 0, velocidade inicial é 0. E S, o que é que vai ser S? O espaço percorrido. Quem é o espaço percorrido se não é a altura, pessoal? Aí eu venho que digo que a altura é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Então, o que é G? G é a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O que é a altura? A altura é G vezes T ao quadrado sobre 2. E isso, tudo bem, quem quiser decorar, pode decorar sem nenhum problema. Mas, ao meu ver, causa só a questão de decorar e acaba não o entendimento. Por quê? Porque pode haver situações, como eu acabei de falar aqui, que eu posso impulsionar o corpo. Então, se eu impulsiono, eu vou ter velocidade inicial. Eu posso pegar um prédio com vários andares e mandar você verificar um movimento a partir do espaço inicial, no 14º andar, se o prédio tiver 20, e ali o S0 não vai ser 0. Eu posso fazer uma referência em relação a isso. Lógico, 95% das questões vão ser de abandono. E aí você vai usar isso. Isso aqui só vale se for para o abandono, se ele for abandonado. Mas para as outras questões, não. Você vai ter que usar a equação completa, igual ela está aqui. Então é melhor usar a equação completa e eliminar. Elimina aquilo que... ele é abandonado, espaço inicial 0. Ele é abandonado, V0, 0. Quando não for, vai utilizar os elementos que a questão der. Tá certo? Isso é muito importante. Vamos ver outra coisa importante. Aqui é a questão da altura. Qual é a sugestão que eu dou? A altura é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2 com relação a se ele for abandonado. O que é que eu sugiro? O que é que foi que eu sugeri para vocês? Eu sugeri vocês usarem sempre a expressão. Saber que S é a altura, essa maçã está trabalhando? Então, S igual a S0 mais V0T mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Beleza? Eu vou dar um time, me dá 1 segundo para eu apagar a louça e montar aqui um gráfico, para poder a gente ver, tá? 1 minuto. Voltei. Pronto, desenhei aqui um gráfico para a gente interpretar um pouco. Então, esse gráfico está falando desse movimento. T0, 0. T1, 10 segundos. T2, velocidade 20 segundos. T3, 30 segundos. T4, 40 segundos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver algumas coisas aqui importantes. A primeira, vale lembrar daquilo que eu falei na última aula de gráfico. Que quanto mais inclinado o gráfico, preste atenção. Lá naquela aula nós falamos no gráfico espaço-tempo. O gráfico espaço-tempo. Quando eu tenho um gráfico espaço-tempo, quanto mais inclinado o gráfico, mais rápido o corpo anda. A velocidade é maior. Nesse caso aqui, é o gráfico velocidade-tempo. Velocidade-tempo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quanto mais inclinado, maior é a aceleração do corpo. Tá certo? A inclinação do gráfico aqui vai falar sobre a inclinação do corpo. Bom, outra coisa importante que a gente pode saber aqui. Nós podemos saber aqui, certo? A gente pode saber aqui a altura do corpo. A altura que foi lançado o corpo. A altura de onde ele partiu. Importante. Isso só vai valer para abandono também, né? Isso vai valer apenas para abandono. E essa dica que eu vou dar agora. Mas qualquer gráfico você vai descobrir por quê? Porque nós sabemos que se eu tenho um gráfico velocidade, tempo, se eu tenho um gráfico velocidade, tempo, certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, descobrindo a área, nós descobrimos
é o espaço. Então, o gráfico ajuda muito, por quê? Porque pode te ajudar a descobrir quanto ele andou em qualquer posição que ele está. Por exemplo, no primeiro segundo, quanto ele andou? Vamos ver aqui, ó. Primeiro segundo é o triângulozinho, né, ó. Certo? Então, quanto é essa área aqui? Quanto é que vai ser essa área? Vai ser base vezes a altura dividido por 2. A altura 10, com a base 1, dividido por 2, 5 metros. Então, no primeiro segundo, vou pegar aqui, ó. No primeiro segundo, ele andou 5 metros. Vou apagar aqui para ajudar. E vou tirar daqui, ó. Vou botar aqui para a gente perceber. No primeiro segundo, ele andou 5 metros. Vou pegar o segundo gráfico. Segundo ponto, que é esse aqui. Isso aqui agora é um trapézio. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior, 20, mais base menor, 10, 30, vezes a altura 1, dá 30, dividido por 2, vai dar 15. Ele andou 15. No terceiro segundo, é esse aqui. Quanto ele andou? Base maior, 30, mais base menor, 20, dá 50. Vezes a altura 1, dividido por 2, vai dar quanto? 20, é isso? 20 mais 30, 50, dividido por 2, 25. Agora, e no último segundo, ele andou quanto? Base maior, 40, mais base menor, 30, vezes a altura 1, dividido por 2, ele andou 35 metros. Então, no primeiro segundo, uma coisa que a velocidade ela vai aumentando de 10 em 10, porque a aceleração é isso, ó. A velocidade aumentou 10 para 20 metros por segundo, para 30, de 10 em 10. Só que o espaço percorrido, a cada segundo que passa, ele anda mais. Então, no primeiro segundo ele andou 5. No segundo ele andou 15. No terceiro, ele já andou quanto? 25. No quarto, ele andou 35. Tá? Então, quanto ele andou no total? 20, 45, 50, 80. Então, a altura total aqui é de 80 metros. Eu não poderia calcular a área total? Não, eu não poderia calcular a área toda. E assim eu teria a área completa? Sim, lógico que pode. Se você pegar aqui, é um triângulo em total, né? Então, a base, 4, vezes a altura, 40, dividido por 2, que é a área do triângulo é base vezes a altura, dividido por 2, dá 160 por 2, dá 80. Então, a altura máxima, a altura aqui é quanto? É de 80 metros. Certo? Tanto faz um ou outro. Eu fiz seccionado para a gente perceber que é possível, porque pode o cara pedir nas questões, pode ver, no terceiro segundo, no quarto segundo, como é que a gente pode fazer isso? E a gente tem uma dica bem interessante, que se você perceber aqui, que é a regra da proporcionalidade de Galileu. Como é que eu posso pensar isso aqui? Ó? Se você vê o seguinte, se ele tomar como o que ele anda no primeiro segundo, certo? Seria uma unidade. Se eu chamasse o que ele anda no primeiro segundo de x, quanto é que ele andou no segundo segundo? 3x. 15 vezes 3, né? 5 vezes 3, 15. Quanto ele andou no terceiro segundo? 5x. 25 são 5 de 5. E quanto ele andou no quarto segundo? 7x. Quanto ele vai andar no quinto segundo? 9x. No sexto segundo. E assim sucessivamente. Cada segundo que passa, você vai pegando os ímpares. Certo? Ou seja, e se você somar no final, vai dar a altura máxima. Então, por esse princípio, você já pode até matar. Se o corpo foi abandonado, ou seja, ele partiu com velocidade zero, ele saiu abandonado, quantos segundos ele levou para cair? A partir do momento que você sabe
quantos segundos ele leva para cair, você já vai saber qual a altura fazendo isso diretamente. Mas preste atenção, dependendo de quanto você souber, quanto ele andou no primeiro segundo. Essa função aqui é a primeira. Galileu estipulou pelo seguinte, aqui, ó, esse trapézio, se você pegar ele aqui, é como se ele tivesse, ó, aqui não tem um triângulo, aqui são 3 triângulos igual a esse. Aqui não tem esse outro, ó. Aqui é como se fosse 5 triângulos dele. Aqui, ó. Aqui são o quê? Ó, se você pegar, eu vou escurecer bastante para que você possa perceber, ó. Ó. Tá vendo? Certo? Eu vou escurecer um de cada cor aqui, ó. Ó. O que é esse triângulo aqui pequeno? Ó? Esse triângulo é o primeiro segundo. Então, no primeiro segundo, são 3 triângulos desse, ó. 3. No segundo segundo, são o quê? São 5. No terceiro segundo, são o quê? Aliás, no quarto segundo. Porque aqui é o primeiro, aqui o segundo, o terceiro segundo e o quarto. São 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No outro segundo vai dar o quê? Vai dar 9. No outro vai dar o quê? Então, se você entendeu esse princípio, você vai saber quanto o corpo andou, caiu, quanto ele caiu a cada segundo. Certo? Isso aqui é bem interessante, pode lhe dar um atalho bem legal para isso. Então, presta bem atenção. O primeiro, que é a unidade, aí vai. O segundo, 3. O terceiro, 5. O quarto, 7. O quinto, 9 e assim sucessivamente. Tá bom? E se a gente somar, a gente vai ter aqui a altura máxima. Aí, Hugo, tu falaste naquela hora sobre a altura. Eu falei o quê naquela hora? Que H é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. H é igual G, 10. Qual é o tempo aqui, hein, gente? Tempo de queda, 4 ao quadrado sobre 2. H vai ser igual a quanto? Dá para ver? Não dá para ver? Eu vou fazer aqui para vocês. Vai ser 10, 4 ao quadrado, 16 vezes 10, 160. Sobre 2, 80. A altura é 80. Ou seja, nós temos aqui várias maneiras de você descobrir a altura máxima. Tá certo? Vou apagar e daqui a pouco eu volto. Voltei. Vamos lá? E olhando agora aqui, gente. Agora vou fazer o contrário. E se o corpo não tiver abandonado? Se ele partir de baixo? Pronto. Se eu tenho uma força puxando para baixo e ele vai subir, eu tenho que ter uma força contrária a ela. Ou seja, na verdade eu fiz um lançamento para cima. Eu lancei verticalmente. Então ele tem que partir com uma velocidade inicial. Porque senão, se ele não tiver velocidade inicial, ele não vai subir. E o que é que eu vou fazer agora? E agora, esse corpo vai contra a gravidade. E se ele vai contra a gravidade vai ser o quê, pessoal? Negativo. Você vai usar as mesmas coisas. Lembra que eu falei para não decorar a fórmula? Se eu pegar o sorvetão aqui, S igual a S0 mais V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Nesse caso aqui, o que é que eu vou ter? S igual a S0, aí eu posso considerar zero, igual a V0, porque não está, V0 não está, não é zero, ela tem que ter um V0 para partir, menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Por que menos G? Porque, cara, se ele está subindo, a gravidade é negativa para esse movimento dele. Então ele vai chegar, ele vai até lá em cima. Agora veja bem, uma equação que você vai usar muito aqui, se acontecer isso, é essa aqui, ó. V2 igual a V02 mais 2 A delta S. Vamos traduzir para cá? Aqui é torre séria. Ela fica o quê? V2 igual a V02 menos
2G, porque é menos G, delta S. Você vai usar ela assim. Aí vem a grande questionamento. Por que eu vou usar? Porque muitas vezes ele não vai dar o tempo. E Torricelli, ela nos ajuda porque ela não dá o tempo. O que é que a gente vai fazer então? Veja bem uma situação. Essa bola ela vai subir. E ela vai chegar bem aqui, o que eu chamo de altura máxima. Vai ou não vai? Ela vai chegar à altura máxima. Só que quando ela chega na altura máxima, quanto é a velocidade aqui, pessoal, na altura máxima? 0. Todo corpo, na hora que eu levanto, na hora que ele sobe, ele tem que parar para descer. Ele não tem como descer continuando subindo. Ele tem que parar e descer. Ele vai, para e desce. Então, o que é que acontece? Lá em cima a velocidade final é 0. Então, aqui, olha só. Ó. V final é 0. O que é que eu vou ter, então? Eu posso passar esse rapaz que é negativo para cá como positivo. Posso ou não posso? Ele vai ficar 2G delta S igual a V0 ao quadrado. Delta S é o que, minha gente? A altura. Aí eu vou ter o que? V02. Bota esse 2G para cá, dividido. Então, o que seria a altura? Aqui, ó. A altura máxima no lançamento vertical para cima seria V2 sobre 2G. Percebeu aí? Percebeu que a gente tinha uma fórmula lá para a altura máxima, para a altura, e aqui a gente tem outra fórmula para a altura? Para quê? Eu não já tenho Torricelli. Para que decorar essa fórmula de altura? Eu não gosto, mas quer decorar? Tá aqui, ó. A altura máxima é igual a V2 sobre 2G. Bota no Torricelli. Velocidade. Se ele vai atingir a altura máxima, a velocidade lá em cima, tá, você lembra? Lá em cima a velocidade é 0. A velocidade final é 0. V0, faz os cálculos, bota do mesmo jeito. A delta S, nesse caso, é o quê? É a altura. Calcula do mesmo jeito. Ou seja, são as mesmas fórmulas, só muda o elemento, só muda a interpretação. Mas se quiser decorar, pode decorar. Outra coisa importante. Aí sim, eu aqui, quando eu descobrir a altura, eu vou ter o quê? O espaço. Eu boto o espaço aqui. Aí eu vou ter o espaço, eu vou ter o V0, eu vou ter o T. Não vou ter o T, eu vou ter o G. Falta o T. E aí eu encontro o tempo. Aí eu encontro o tempo. E que muita questão pede. O tempo de subida. O tempo de subida. Aí você vai calcular a partir disso. Outra coisa muito importante também é que ele pede o tempo total. O tempo de subida, o tempo de descida. O tempo de subida é o mesmo do tempo de descida. Mas é muito importante salientar que o movimento de subida é um e o movimento de descida é outro. Você não pode gerar o mesmo movimento. Você calcula um ou outro e o tempo é o mesmo. Porque, por exemplo, na descida, G já não é mais negativo. G vai ser o quê? Positivo. Tá certo? Então, gente, é mais ou menos isso que a gente tem de queda livre. Eu queria que vocês fizessem as atividades, passem as atividades para mim, para que a gente possa tirar as dúvidas e mandar de volta para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abração e até a próxima. Eu queria convidar vocês agora para ver um vídeo, para a gente ver o experimento Galileu, para isso na prática. Eu vou colocá-lo agora e a gente acompanha junto. Vamos lá. Você já pode até conhecer esse vídeo, já devem ter visto, é um vídeo que está no YouTube, é um experimento da BBC. Como você está vendo aí, nós estamos, a gente tem uma câmera você começa a ver aí, onde eles têm uma câmera a vácuo. O que é que eles podem fazer aí? Eles podem pegar essa câmera, lacrá-la e tirar todo o ar que tem dentro e ela ser um grande vácuo. E aí eles vão reproduzir a experiência Galileu. Vamos continuar assistindo. Ele está explicando aí como vai proceder e como Galileu vai... como Galileu pensou na época. Aluminium is not certo? the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel. So this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space.
Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the Bom, same time. a priori eles estão aí subindo, a pena e a bola, e agora eles vão saltar. Isso eles não tiraram nada. Você está vendo aí, ó? Aí tem o ar, devido à resistência do ar, a pena, a bola, lógico, que como ela vence a resistência do ar mais rápido, ela vai chegar mais rápido ao solo. Isso devido à resistência do ar. Então, eles repetem para que a gente possa perceber nitidamente. Dá um suspense, né, no vídeo. Agora vamos lacrar. E agora vamos lá lacrando, vai fechar a câmera. Eles estão fechando a câmera. E vamos ver o que é que acontece. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. We dropped 2 millitor in the last 30 minutes. Tá tirando aí as máquinas, tirando todo o gás, estão tirando todo o ar, todo o gás, né? Todo o ar que tem dentro da câmara, e eles vão iniciar o procedimento. Soltou. Olha só o que acontece. No vácuo. Vale ressaltar, gente, tudo isso que a gente estava falando é no vácuo, sem considerar a resistência do ar. E olha aí a experiência replicada. Olha só. A bola e a pena caindo iguaizinhas, no mesmo instante, do mesmo jeito. Impressionante. Olha. Que legal, né? Que show. E eles comemoram a experiência. E uma coisa importante aqui para a gente fechar, enquanto a gente revê caindo, basta você saber o seguinte: se um corpo mais pesado, se a massa influísse na velocidade, você não acha que na fórmula da velocidade teria massa? O que é velocidade? Espaço sobre tempo. O que é, se você pegar o sorvetão, S igual a S0 mais VT. Se você pegar V igual a V0, não, S igual a S0 mais A vezes T ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais VT, voat. E se você pegar a Torricelli, nenhuma delas tem massa. Então o peso do corpo, a massa do corpo, não influencia a queda. Não vai influenciar a queda. E a prova a gente está vendo aí com a pena e a bola de boliche. Um abração. Valeu. So he concluded